Meu desabafo de hoje é sobre a Preta, Preta Gil. Eu não conhecia a Preta pessoalmente, nunca fui num show dela, nunca fui em nenhum bloco dela. Eu não gosto de festa de carnaval, de rua, mas eu acompanhei a trajetória dela, acompanhava ela nas redes sociais, né? Sempre gostei muito do discurso dela, uma pessoa que militou contra a gordofobia, contra o racismo, enfim, a favor do feminismo, né? E eu admirava. Ela sofreu muitos haters por conta de expor o corpo, aceitando como ela era. E a passagem dela me deixou de verdade muito abalada. Porque eu tinha uma afinidade com ela tão grande, de energia, de pensamento. A essência dela não tinha como negar. Muito querida pelas pessoas que ela convivia. E a energia não nega, né, gente? Então, você pode acompanhar alguém pelas redes sociais e se você conseguir pescar a essência de alguém, você consegue. Mesmo que aquela pessoa esteja sorrindo para você, mesmo que aquela pessoa esteja falando frases bonitas para você, a essência nunca nega. E eu fiquei de verdade bem abalada, porque eu esperava que ela fosse superar essa fase. Mas infelizmente ela partiu. Claro, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, mas existem contribuições também para quem passa por esse processo do, né? Eu tive um relato de uma pessoa bem próxima que eu convivi, que eu vou contar depois, mas antes eu quero deixar a própria história da Preta relatando o que aconteceu com ela assim que ela descobriu a doença. Bota aqui. Abandonada pelo meu parceiro enquanto eu estava tratando um câncer que eu tive no reto. A gente já estava casados há 9 anos e quando eu fiquei doente, eu estranhei muito, assim, algumas atitudes dele. Como sempre, nós temos esse coração acolhedor, compreensivo, de tentar sempre entender os homens, e eu colocava muito num lugar, ele não está sabendo lidar com a minha doença, está muito difícil para ele também. Teve uma situação específica que foi a gota d'água, que eu estava na UTI e ele falou que queria ir para um show de pagode. Ele ficou muito contrariado porque eu disse isso a ele, que ele não deveria ir ao show de pagode porque eu estava numa UTI, e ele simplesmente falou, tá bom, não vou pro show de pagode, mas também não vou ficar aqui. Foi embora do hospital, me deixou sendo cuidada por outras mulheres, por outras pessoas, e não dormiu em casa nessa noite. Isso fez com que eu tivesse uma crise muito forte de hipertensão. Minha pressão foi a 24. E aí eu decidi me separar. Não preciso passar por isso. Eu não mereço passar por isso. Alguém conhece alguma história parecida ou igual? Então, meu desabafo de hoje, às 7h20 da manhã de um sábado, vigiem, sabe, com quem você se relaciona. Os homens, eles não estão preparados para a doença ou alguma situação de alto impacto, vamos colocar assim. Grande parte dos homens, claro que tem suas exceções, raras exceções daqueles que permanecem, que apoiam. Eu sei que tem, mas são muito poucos. A grande maioria, eles largam, vão viver suas vidas, tanto na situação da doença, como também na situação de filhos especiais, quando a criança nasce com algum comprometimento,
É muito raro, também acontece, mas a estatística mostra de que a grande maioria das mães de crianças especiais são mães solteiras, enfim. E os homens não querem, eles não aguentam, eles não suportam lidar ou passar por essa situação. Raros os que ficam, também tem suas exceções, quando permanecem, tem sua válvula de escape, arrumando outros relacionamentos na rua, né? Então, isso é muito triste, isso dói. Ah, mas por que você está misturando isso? O relacionamento, ele já não gostava mais dela e ele largou. Eu já vi diversos depoimentos assim, né? As pessoas falando, ninguém é obrigado a ficar com alguém que já não gosta mais. Não gosta mais na doença. Porque foram quase 10 anos de casamento, né? Ela fala companheiro, mas pelo que eu sei, acompanhei, eles se casaram. E foi abandonada justamente de uma forma fria. Eu fui lá, fui ficar assim, o perfil, né, da pessoa. Eu fui ver para ver se ele fez algum tipo de homenagem, sei lá, alguma coisa assim. E uma pessoa comentou o seguinte: sinto muito, independente de tudo que aconteceu, a gente sabe que o carinho fica e sei que não deve estar sendo fácil para você. Ele nem curtiu, porque senão teria aquele coraçãozinho curtido pelo autor. Nem curtiu. E aí embaixo uma pessoa comenta, né? Pois é, respondendo a pessoa de cima, exatamente. Saúde mental influencia bastante no tratamento do câncer. E ele fez questão de acabar com a dela. Aí eu fico pensando, imagina passar por todo esse processo. Ainda bem que ela era uma pessoa muito querida, muito, muito, muito mesmo. E tiveram várias pessoas apoiando, mesmo ela tendo situação financeira boa. Gente, dinheiro não é tudo nesse momento. A pessoa pode pagar um tratamento fora do Brasil, assim como ela fez. E as pessoas foram até lá, as pessoas que gostavam dela. E não conseguiu salvar. Porque o emocional conta muito. O emocional conta nessa situação, sabe? Ah, todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem a sua hora. Sim, sabemos. Mas eu acho isso uma tremenda covardia, sabe? E eu tô engasgada com essa história porque eu vivenciei uma situação praticamente igual. Quando eu tive 3 salões, né? Esse é o terceiro. No segundo, eu tive uma secretária maravilhosa, incrível, muito jovem, foi o primeiro trabalho dela, uma menina linda, inteligente. Se hoje eu sou tataloparda aqui na internet, eu dou graças a ela. E ela desencarnou com 22 anos, pela mesma doença. E ela estava na melhor fase da vida dela, na melhor fase. Ela já não trabalhava mais comigo, porque não tinha pandemia ainda, foi antes da pandemia. Acho que eu mudei de salão, alguma coisa assim, mudei de espaço, fui para outro espaço. Ela seguiu outros rumos, iniciou a faculdade que ela tanto queria e começou a namorar pela primeira vez. Estava hiper mega feliz com esse relacionamento, porque ela tinha muito sonho de namorar, encontrar um companheiro, que até então não é fácil nos dias de hoje, mesmo para uma menina linda, 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 uma boneca, inteligente, educada. Ela conseguiu um relacionamento que ela estava hiper mega feliz. E ela descobriu
né? Então ela começou o tratamento e logo na descoberta, essa pessoa terminou com ela. E eu acho isso uma covardia, eu acho isso uma falta de caráter, eu acho isso. A pessoa desgosta na hora da doença, no momento que a pessoa mais precisa. E esse caso me fez lembrar essa situação no sentido de ajudou. Tenho certeza que ajudou a afundar. Porque a situação dela foi piorando, 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 piorando. E ela realmente não resistiu. Foi uma perda enorme. Tanto é que a mãe não suportou. E logo depois a mãe também fez a passagem de dor. Por não conseguir lidar com a perda da filha. Então, esse meu desabafo, assim, é sobre o mundo que a gente vive, sabe? Não é uma coisa de hoje. A gente sabe que em tempo dos nossos avós, bisavós, eram coisas piores. Só que hoje a gente tem acesso, hoje a gente acompanha por conta da tecnologia e a gente sente, a gente vive. Eu estou evitando assistir televisão, eu estou evitando olhar, né, as notícias, porque cada homenagem é uma lágrima que eu solto. Mas aqui dentro eu precisava trazer isso para vocês. Hoje as pessoas estão vazias, as pessoas estão descartáveis. Muito, muito claro, assim, muito claramente você vê as pessoas largando a mão da outra pessoa, de um parceiro, de um companheiro, de família, em alguns casos, por muito menos. E nessas condições, gente, dizem, né? Quando casa, você tem que. Casamento, eu falo. Se casamento fosse bom, não precisaria de testemunha. Que é na alegria, na saúde ou na doença. E na doença, tchau. Na tristeza também, tchau. Ah, mas você está falando dos homens? Sim, estou falando dos homens. Porque a estatística mostra que grande parte das mulheres sustentam. Grande parte das mulheres, elas cuidam, mesmo com mágoas de situações dentro da relação, a mulher sustenta. Então, observe em cada detalhe, desde o início da relação que você está, porque pessoas assim dão sinais. A Preta, nesse depoimento, ela mostrou inteligência emocional. Ela saiu de uma relação porque ela não recebeu apoio. E essa pessoa estava fazendo com que ela se afundasse mais. Porque a pressão dela, enfim, subiu, porque a pessoa não dormiu, assim como vocês viram agora, né? O próprio relato dela. Mas e o depois? Gente, a recuperação de traumas de relacionamentos, de irresponsabilidade afetiva, isso é uma irresponsabilidade afetiva. São anos para curar, são anos para você se reerguer fora de uma doença. Dentro dessas condições dela, só fez piorar, sim, com certeza. Isso machuca, isso fere, isso traz reflexões pra gente. Nós, mulheres, devemos ter essa postura da Preta. Eu decidi sair, mas as sequelas ficam. As sequelas, para ela,
nesse processo difícil, com certeza ela ficava lá no hospital, passando pelo tratamento, e vinha os flashes, porque por mais que ela demonstrasse ser essa pessoa forte, empoderada, militante, nossa, eu amava a militância dela, um ser humano que sentia. Eu fico sem palavras assim para expressar a minha indignação, a perda de um ser humano assim de luz. Para mim ela emitia muita luz. E o pior de tudo, pessoas comemorando a passagem dela por conta de visão política. Nós estamos vivendo um mundo doentio em várias áreas. As pessoas não se respeitam mais. As pessoas estão vomitando ódio por questões políticas, sim, né? Comemorando menos uma esquerdista no mundo. Assim como comemoraram a menina lá do vulcão. Quando eu falo que visão política, na minha opinião, tá? Isso aqui, vocês podem pensar diferente, tô falando de mim. Expressa muito sobre o caráter da pessoa. Eu costumo dizer, ou a pessoa é burra, não entende, ela é influenciada. Sim, muitos por religião, porque é implantado aquele tipo de pensamento e você tem que reproduzir, mas você não pode pensar. Ou a pessoa realmente usou do discurso do tornozeleira, ele foi voz para as pessoas, ele deu voz para as pessoas que tinha muito ódio guardado. E as pessoas estão aí, fazendo oração para pneu, enfim, até programando a do próprio presidente, né? Como a gente vê aí nas notícias, coisas, coisas graves, coisas muito sérias. Só que quando eu vejo pessoas comemorando o desencarne, numa situação dessa, por conta de visão política, de posicionamento sobre defender o direito das mulheres, por conta de visão política, gente, que mundo nós estamos? Eu não sei. Acordei 7 horas da manhã com vontade de falar e expressar sobre isso, sabe? E sempre eu trago uma mensagem final, né? Todo vídeo tem que ter um contexto. Não tem nada a ver com política. Esse foi um desabafo meu. Mulheres, observem cada detalhe, cada detalhezinho pequeno dentro da relação que você está. Observe como essa pessoa te trata, como essa pessoa trata os outros, como essa pessoa trata um garçom. Observe quem você se relaciona, como essa pessoa trata quem ele não precisa ou ela não precisa. Uma pessoa que não é útil para ele ou ela. Se essa pessoa merece estar na sua vida, merece fazer parte da sua trajetória, da sua caminhada. Seja na vida amorosa, seja na amizade. Como que essa pessoa trata? Observa. Porque tratar bem quando é conveniente, quando tem algum tipo de benefício, é muito fácil. Observa como trata o porteiro, o faxineiro, a pessoa que limpa a sua casa. Observa.
observa como essa pessoa trata uma pessoa de classe inferior, né, financeira, uma pessoa sem estudo, se a pessoa debocha, se a pessoa ri de quem falou errado. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher bem humilde, que ela foi entrevistada por um advogado de direita. E ele foi na intenção de entrevistar ela para perguntar sobre política, achando que ela ia passar vergonha. Eu não sei se eu salvei esse vídeo, mas essa mulher, ela falou tão bem, ela se expressou tão bem dentro da humildade dela, que ele passou muita vergonha. E o que ele tentou retrucar com ela, ela sabia, ela era informada. Existem pessoas que não tiveram estudos, mas essas pessoas são inteligentes. Nem todo mundo teve oportunidade. Então, não diminua aquele que no seu olhar ou no olhar do outro é abaixo de você. Porque eu posso estar falando com alguém aqui que vai falar assim, tá falando besteira. Tô falando besteira. Reflita. A minha mensagem é essa, só observe quem está do seu lado. Pode ser que você observe tarde demais. Mulheres ainda são sonhadoras, mulheres ainda almejam por uma parceria, um companheiro leal, amigo. Pode ser que Preta tenha se iludido na metade do caminho. Mas com certeza ela não esperava que isso fosse acontecer no final. No final de quando ela precisou. E isso me traz muitos pensamentos, sabe? É cansativo lidar, é cansativo me expor aqui para falar isso para vocês também. Mas eu tenho certeza que alguém vai refletir sobre isso, alguém vai concordar com o que eu penso, alguém vai discordar com o que eu penso. Mas eu quero usar o meu canal para trazer assuntos. Preta era do axé, Preta era em favor das minorias, Preta lutava pelas mesmas causas que eu. Preta passou pela mesma situação de irresponsabilidade afetiva, de forma diferente que eu também, do que você talvez que esteja me assistindo. E eu tenho certeza que muita gente, pelo menos algumas pessoas que estão aqui nesse vídeo, conhece uma história parecida, ou até mesmo já vivenciou uma história parecida. Mas se você superou, você é uma guerreira. Agradeça, siga em frente, porque a sua história, ela não pode ficar calada, não pode ficar em off. A sua história pode ajudar outras pessoas. Caso você se sinta à vontade, comente aqui embaixo. Caso você se sinta também à vontade para contar um pouquinho da sua história. Muito axé para vocês. E bom final de semana, bom início de semana, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Mas esse foi meu desabafo do coração. Meus sentimentos sinceros, a família da Preta, não conheço, eles nem sabem da minha existência. As pessoas que tinham convívio com ela, convívio real. Você vê que eram pessoas que gostavam de fato dela. Ela, Paulo Gustavo, que também foi uma vítima da época do antigo governo. Enfim. Que mundo nós estamos? É isso que eu quero refletir, pensar. Muito axé para você que ficou aqui comigo até o final. E a gente se vê em outro vídeo. Não sei qual e nem sei em qual dia, qual momento.
Quando me der vontade, eu venho aqui e falo. E aí, o que vocês acham sobre isso? Axé os meus.